Olá, meus amigos, muito bem-vindos, dando aqui continuidade a esses nossos encontros. Eu sou Guilherme Madeira e vou acompanhá-los hoje num tema que eu considero um dos temas mais importantes, mais interessantes e mais complexos desse mundo em que vivemos. É um tema que normalmente é dito, mas é dito sem uma maior reflexão, e é sobre essa reflexão que eu quero discutir com vocês. Quero tentar aqui mostrar que o tema é sempre muito mais complicado do que aquilo que a gente imagina. Veja, o tema que eu vou tratar hoje é a chamada universalidade dos direitos humanos. Sim, universalidade dos direitos humanos. A ideia de universalidade dos direitos humanos, ela passa pela noção de que os direitos humanos são inerentes à própria humanidade, ou seja, independem de credo, independem de classe social, religião, orientação sexual, independe até mesmo de onde as pessoas moram. E aí que mora, com perdão do trocadilho, todo dilema, todo problema. Veja, vamos pensar em dois grupos hoje que chamam a atenção da imprensa internacional. De um lado, o ISIS, que é aquele Estado Islâmico, e de outro, o Boko Haram. O Boko Haram é um pouco menos conhecido, mas tem produzido danos inimagináveis, incompreensíveis, ao menos para os nossos olhos ocidentais. O Boko Haram, por exemplo, ano passado, 2014, ele sequestrou cerca de 234 meninas na Nigéria. Nesse final de semana que passou de janeiro, segundo final de semana de janeiro de 2015, o Boko Haram é acusado de ter matado 2.000 pessoas na Nigéria. E aí vem o problema. Como é que nós universalizamos direitos humanos quando lidamos com esse tipo de questão? A ideia do universalismo dos direitos humanos encontra vários marcos teóricos, mas talvez um dos que eu considero mais relevantes e mais bonitos, por que não, é o que vem de Immanuel Kant. Immanuel Kant escreveu várias obras, entre elas a Crítica da Razão Prática. E na Crítica da Razão Prática ele diz: age de tal modo que a máxima de tua vontade possa valer-te sempre como princípio de uma legislação universal. Quando Kant diz isso, aliado a outro trecho de suas obras em que ele fala da dignidade humana, que as pessoas têm dignidade, que portanto não podem ser instrumentalizadas, ele nos dá a ideia de que os direitos humanos, por conta da dignidade, possuem esse caráter universal. Agora, isso não responde à pergunta que eu apresentei. Ninguém discute muito essa questão da universalidade. Há uma ou outra discussão mais pontual, mas é um conceito relativamente assente. O problema e é esse o problema que eu quero tratar, que eu não vejo normalmente tratado: como implementar os direitos humanos para aqueles que não seguem essa visão. Como lidar com grupos como o ISIS e como o Boko Haram. É disso que eu quero tratar. E para isso eu vou me valer de um dos grandes teóricos da atualidade, chamado Tzvetan Todorov. Todorov, ele escreveu várias obras, foi professor de Yale, Harvard, Columbia e Berkeley, e talvez a obra mais interessante nesse ponto de Todorov é a obra Os Inimigos Íntimos da Democracia, e é dela que eu quero tratar com vocês. Todorov remonta aos gregos para dizer que a pior falha humana, na visão dos gregos, era a chamada hubris. O que é hubris? Hubris é o descomedimento, é a vontade ébria de si mesmo, é aquele orgulho que persuade quem o sente, é aquela noção de que para ele tudo é possível, sem limites, descomedimento. E a hubris acaba se colocando como um adversário da democracia, porque esse descomedimento leva a que a vontade de um se sobreponha sobre os demais. E aí fica
marcada de morte uma das principais características da democracia, que é o pluralismo. Pois bem, nós, pensando nessa ideia, Todorov desenvolve o conceito de messianismo político. E ele cita um parlamentar francês chamado Condorcet. Condorcet disse em um dos seus discursos: se nos empenharmos suficientemente, poderemos erradicar o mal da superfície da Terra. Uma frase que poderia estar na boca do George Bush pai, mas foi escrita, foi proferida por Condorcet. Sabe quando? 1791. Sim, pouco depois da Revolução Francesa de 1789, ele era da Assembleia que assumiu após a Revolução. E esse messianismo político foi identificado por Todorov em 3 ondas. A primeira onda, primeira onda de messianismo político, que se manifesta nas guerras revolucionárias e coloniais. Ela tem a sua expressão inicial em Napoleão Bonaparte, que joga a Europa numa guerra por 23 anos, de 1792 a 1815. Essa guerra, Napoleão invoca a ideologia da liberdade individual nessa guerra. Ele queria libertar os povos europeus. E essa primeira onda vai culminar na partilha da África e da Ásia, que é feita com o mesmo espírito napoleônico, levar luzes para esses países. A segunda onda se manifesta, segundo Todorov, no projeto comunista. Os comunistas veem a história como possuindo uma direção pré-estabelecida e imutável. E a sua conduta, portanto, consiste em antecipar o resultado final desse processo, que é o comunismo. O objetivo deles, inicialmente, pelo menos, era o desaparecimento de toda a diferença entre os grupos humanos, porque a diferença era fonte de conflito. Bom, sabemos o que aconteceu e o comunismo, ele cessa, seu marco histórico de cessação é com a queda do Muro de Berlim. Então, notem, e aí nós chegamos à terceira onda, que é o momento em que vivemos. A todo momento eu estou dizendo para vocês, estou discutindo aqui, como levar direitos humanos para povos que não têm essa visão. A terceira onda, identificada por Todorov, é a chamada a onda da democracia imposta por bombas. E ela é baseada na doutrina da ingerência. O que é ingerência? Essa doutrina da ingerência parte da seguinte ideia: se um país acontecem violações de direitos humanos, os outros países do globo, eles têm o direito de se colocar nesse país para proteger as vítimas e impedir os agressores de agir. Vejam, meus amigos, é uma doutrina que tem por base a ideia de proteger direitos humanos sempre que forem violados. Só que ela tem vários problemas. O primeiro é o problema da seletividade. Muitos países praticam violações severas de direitos humanos, mas só alguns são invadidos. Vídeo Iraque. Então vejam, aqui está o problema. Aqui reside o problema. Será que o universalismo é uma forma tão correta assim de visão? Por outro lado, bombas podem levar direitos humanos para a população? Bombas podem fazer isso? Eu não consigo entender como é que nós podemos levar direitos humanos por meio de bombardeiros. Não consigo entender. Mas, por outro lado, há um outro problema sério, que é o problema da falta de ação, da inação, da inatividade. A inatividade faz com que fiquemos inertes. E pensem, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. Se tivéssemos ficado inertes perante as condutas desenvolvidas por Hitler, certamente, hoje, não estaríamos na forma em que estamos. De um lado, os problemas da falta de atividade. De outro, o dilema de se levar direitos humanos por meio de bombas. Como resolver isso? Para ser muito honesto, eu não sei e nem me proponho isso.
O objetivo desses vídeos é tentar te mostrar outras formas de pensar além do superficial. Além do superficial. É algo que eu procuro desenvolver nas minhas aulas de graduação, lá no Mackenzie, e de pós-graduação, tanto no Mackenzie quanto no Damásio. Então, acho que a ideia aqui é que você reflita. E eu queria saber a sua opinião. Ela é muito importante para mim, até porque nesse ponto não há opiniões certas e erradas. Escreva aqui embaixo nos comentários e deixa um joinha aí no vídeo se você gostou da discussão, tá bom? Obrigado pela atenção e, como eu sempre digo, força e fé, amor por que deve é. Valeu!